Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, espero também que quem esteja prestando vestibular tenha conseguido alcançar bons resultados, né? Então, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre as características de um ácido muito importante, né? Que é quem? O ácido sulfúrico, né? No passado, esse ácido, o H2SO4, ele foi considerado o quê? Ele foi considerado como se fosse uma commodity, né? Ou seja, quem produzia ele, né, quem conseguia produzir em larga escala esse ácido, era considerado um país desenvolvido, né? Então, por quê? Porque ele é utilizado em muitas coisas, né? Ele é utilizado em muitas reações químicas, né? Mas hoje, em especial, eu não quero falar muito das reações específicas dele. Eu só quero trazer o quê? Eu quero trazer uma ideia de como ocorrem reações bastante simples, são reações de neutralização com o ácido sulfúrico, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, né, que algumas características básicas dele que são, ele tem a massa molar igual a 98 gramas por mol. Então, se a gente pegar 1 mol dele, né, ou seja, se a gente pegar exatamente 98 gramas desse ácido, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, moléculas desse ácido dentro do nosso recipiente, do que a gente pegar. Então, 98 gramas, né, desse ácido contém tudo isso aqui de moléculas, né? Isso vale para qualquer composto químico, né? A gente pega a quantidade em gramas dele que corresponde à quantidade em mol, a gente tem essa quantidade aqui de moléculas, né? Então é interessante isso, tá? Isso é sempre bom a gente saber porque é importante para a gente fazer os balanceamentos, né? Bom, e como que então é a fórmula desse composto químico, né? Bom, ele é bastante simples, né? Ele é formado pelo ácido sulfúrico, né? Que fica bem aqui no centro da estrutura, né? Então a gente tem o ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico, ele tem quantos elétrons em volta dele? Ele tem aqui, né? Para fazer no caso, as reações químicas, né? Fazer as ligações químicas mais especificamente, ele tem 6 elétrons, né? Que são essas bolinhas que eu coloquei em verde aqui, né? Então, ele consegue fazer ligação com oxigênio, né, aqui, então uma ligação simples, né, com oxigênio dos dois lados aqui, e ele também consegue fazer ligações duplas, né, então aqui a gente faz essas ligações covalentes, né, onde a gente consegue fazer o que? A gente consegue chegar no octeto do enxofre, né, então ele fica com o octeto fechado, né, se você contar, você vai ver que ele está com o octeto perfeitamente fechado, né, e aí ele tem a capacidade do que? De doar par de elétrons, né, então aqui ele consegue doar esses pares de elétrons, né? Então, com a ligação simples, ele chega no octeto, né? Vamos até circular aqui só para ficar mais fácil de ver, né? Então, ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons ao redor dele, e isso indica o quê? Que ele tem a capacidade de fazer ligações, chamadas ligações dativas, né? Onde ele pode, como se ele estivesse compartilhando, emprestando esses elétrons para conseguir fazer o octeto de um outro átomo, né? Mais especificamente aqui do oxigênio, né? Então vamos ver, o oxigênio ele fica com 6 elétrons, uma vez lembrando que enxofre e oxigênio são da mesma família, né? Então ele vai ficar com 6 elétrons, né? Então ele tem 6 elétrons ao redor dele, né? São esses caras aqui, né? Ou melhor, nunca se traz personificação, tá, gente? Quando a gente tá falando química, esse é um erro muito grave em ensino de química. São essas partículas, a gente tem que chamar de partículas, nunca desses caras, dessas coisas, né? É sempre chamar de partículas, tá? Então isso foi um erro que eu cometi aqui agora, né? Mas então a gente tem 6 elétrons ao redor do oxigênio mais 2, então ele consegue chegar ao octeto. Isso traz o que? Estabilidade para o átomo, né? Se a gente for comparar aqui com os outros, a gente vai ver também que tem 8 elétrons ao redor do oxigênio, né? Aqui também, se a gente for ver, também vão ter 8 elétrons, né? E em especial aqui, o que acontece? Nós temos também uma ligação simples, né, que ocorre entre quem? O oxigênio e o hidrogênio, né? Então, esse hidrogênio aqui, esse átomo de hidrogênio aqui, ele vai ser responsável pelo quê? Por gerar o
H+, que traz a característica de quem? Que traz a característica ácida pro ácido sulfúrico, né? Então a gente vê o quê? Que são 4 átomos de oxigênio distribuídos ao redor do átomo de enxofre, né? E ligado com o átomo de oxigênio nós temos os átomos de hidrogênio, né? Então aqui a gente tem, no caso, a estabilização do hidrogênio. O hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons, né? Então aqui ele consegue fazer essa estabilização. Por quê? Porque é o orbital S praticamente, né? É só o orbital 1s, então ele se estabiliza com 2 elétrons, né? Então, isso aqui é o básico para a gente saber da molécula, como ela é construída e como se dá essa organização dos elétrons em volta do enxofre, do oxigênio e do hidrogênio, né? Então, vamos agora fazer algumas reações, né? Entender algumas reações com alguns hidróxidos, né? Então, vamos lá, né? Vamos passar aqui para a próxima página, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos ácido sulfúrico, né? Então, temos ácido sulfúrico, o famoso hidróxido de sódio, e ele vai gerar o quê? Lembra que eu falei, sempre que a reação ácido base, você já põe direto, né? Já põe direto lá água, né? Se você ver nos vídeos anteriores que eu falei de ácidos bases, né? Reação de neutralização, sempre tem água. É o principal produto, não é o sal, é a água, tá? Por quê? Porque a água é formada por H+, que é oriundo do ácido, e por OH-, que é oriundo da base. Quando a gente junta esses dois, nós temos H2O. Então, isso daqui é o mais importante. Sempre que você vê uma reação ácido-base, já vai lá correndo, né? Se ela for uma reação do tipo Arrhenius, né, já vai lá correndo colocar como produto a água, porque aí você consegue isolar quem vai ser o sal. Então, sempre pensar dessa forma na hora que você vai trabalhar com reações de neutralização, tá? Então, aqui o que a gente precisa fazer? A gente precisa balancear aqui, né? Vamos ver então se está correto, né? Nós temos desse lado aqui 2 hidrogênios, desse lado 2 hidrogênios, desse lado 1 sódio e desse lado 2 sódios. Então, existe a necessidade de fazer um balanceamento aqui, né? O que a gente vai ter que fazer? Se a gente sabe que a gente tem 2 hidrogênios aqui, a gente precisa ter o quê? Precisa ter uma quantidade de OH que consiga produzir uma quantidade específica para reagir com esse H e ficar tudo igual, né? Então, a gente sabe que se tem 2 hidrogênios aqui, eu vou ter que ter 2 OH aqui. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou ter que multiplicar aqui por 2, né? Quando eu multiplico aqui por 2, eu chego na resposta? Realmente eu chego. Agora eu vou ter 2 Na e aqui um SO4, né? Vamos considerar isso aqui como um íon, né? Então a gente tem um SO4 aqui. Então balanceamos, né? Aqui a reação ela fica H2 SO4 mais 2 NaOH, né? Gerando o quê? Gerando uma água, né? E gerando, ou melhor, gerando uma água, gerando na realidade 2 águas, né? Tava já errando aqui, né? Gerando 2 águas mais um Na2SO4, né, o sal, né, que no caso é oriundo da reação de neutralização de ácido sulfúrico com hidróxido de sódio, tá? Só que aqui é importante a gente relembrar algumas coisas, tá, gente? Que coisas são essas, né? No caso aqui, o ácido sulfúrico, o que acontece com ele, né? Vamos pegar aqui, vamos relembrar isso, tá? O ácido sulfúrico, ele vai passar por etapas. Então, ele tem uma primeira etapa, né? Essa primeira etapa, você tem a primeira ionização. Então, você tem a formação de H+, mais HSO4-, né? E isso aqui vai reagir com o Na+, mais OH-, tá? Então, o que acontece aqui? Obviamente, o H+, ele vai interagir com o OH-, né? E ele vai formar o que? Água. Então, aqui a gente vai ter a formação do que? A gente vai ter a formação, além da água, né? No caso da água, a gente vai ter ainda a formação do Na+, HSO4- na solução, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ainda esse íon aqui, ele pode liberar mais um H+, né? Então, o que a gente pode fazer aqui, né? Deixa eu só fazer uma limpa aqui para a gente ficar mais fácil da gente ver, porque a gente vai passar pelas etapas, né? Então, primeira etapa, segunda etapa, né? Então, aqui nós vamos ter mais a liberação de um H+, né? E aí sim a gente vai ter agora o SO4 2-, né? Mais Na+, mais um OH-, né? Então, lembrando que isso daqui já é a segunda molécula de NaOH, né? No sistema que ela faz essa dissociação, né? Então, o que nós podemos ver aqui? Nós podemos ver que você tem a formação de 2
né, de 2H+, né? Aqui, né, como isso daqui ele libera o H+ para o sistema, então a gente pode, como se fosse cortar isso aqui, vai sobrar SO4, né? Então a gente vai ter mais um SO4, né? Mais um SO4, 2-, né? E aqui a gente vai ter então 2 Na+, né? Mais 2, né, 2OH-, né? Então é dessa forma que a gente tem que pensar que se dá a reação para a formação da água e do sulfato de sódio, né? Então é bastante simples, a gente tem que sempre lembrar que tem duas etapas, né? Por quê? Porque é H2, então ele produz 2H+, né, no meio, né? Então é sempre lembrar disso, né? Vamos para uma próxima reação, tá? Vamos agora ver um hidróxido que ele trabalha com o quê? Ele trabalha com 2 íons OH- agora, né? Então olha que interessante aqui. A gente tem a quantidade exata de OH- e a quantidade exata de H2SO4. Então nesse caso, a gente vai ter a primeira dissociação, né? H+, mais o SO4 menos, nesse caso, né? HSO4 menos, né? Mas, no caso aqui no sistema, a gente ainda vai ter o Mg2 mais 2OH-, né? Então, o que vai acontecer aqui, né? A gente tem já essa quantidade aqui no meio, então a gente vai ter um desses íons H+ aqui, ele já vai interagir com um dos OH- aqui e produzir já aqui, né? Produzir água, né? Então a gente já tem a formação de uma água, tá? E aí o que vai acontecer? Vamos reagir de novo, por quê? Porque sobrou H+, né, que vai ser dissociado disso daqui, né, desse íon aqui, mais, né, então como ele já está dissociado aqui, a gente já ionizou na realidade, você tem o SO4 2-, mais Mg2+, mais agora um OH-, que ficou aqui, né, mais uma vez, ele vai interagir aqui, vai formar água, né, vai formar água. Então, o que a gente vai ter no final? A gente vai ter essa equação aqui, né? Mas, nesse caso, especificamente, a gente precisa balancear ela, né? Ela não está balanceada. A gente está produzindo o quê? Duas águas, né? Como o Mg, ele é 2+, né? A gente já observa que aqui é 2+, né? Ele vai conseguir reagir diretamente com o sulfato, né? Que é 2-, né? Então, você já forma direto aqui esse composto aqui, que é o sulfato de magnésio. Então, simples, né? Bem fácil, né? A gente já sabe que tem a formação de duas águas, né? É bastante simples fazer essa reação, mas é interessante lembrar que ela passa em duas etapas, né? Então, duas etapas, né? Com a formação desse íon intermediário aqui, né? Vamos ver uma outra, então. Agora, em vez de um hidróxido com 2, a gente vai usar um hidróxido com 3 íons OH-, né? Então, agora a gente vai usar o boro, né? O boro, ele é um elemento químico bastante interessante, por quê? Porque ele pode se comportar como base e pode se comportar como hidróxido, dependendo do quê? Dependendo do meio, então ele é considerado um elemento anfótero. Logo, a maioria das substâncias oriundas do boro, né, são anfóteras, né? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Nós temos H2SO4, né? Então você tem a primeira etapa formando H+, mais o SO4, HSO4, né? Sempre lembrar de colocar aqui, ficou muito feio isso. Mais o HSO4 menos, né? E aqui no caso, o que vai acontecer? Nós vamos ter o boro 3+, mais 3 OH-, né? Então a gente tem aqui uma grande quantidade. Então o que a gente já imagina aqui? Que para eu conseguir produzir a quantidade exata de água, eu já vou ter que multiplicar aqui, né? Imaginando que eu já vou ter que multiplicar aqui por 3, né? Por quê? Porque eu preciso de 3H+ para conseguir balancear isso, porque eu preciso produzir a quantidade exata de água. Isso quer dizer que aqui eu tenho a multiplicação por 3, né? Então nós vamos trabalhar o quê? Com 4 moléculas de ácido sulfúrico
para reagir com uma molécula só de hidróxido de boro, né? Então, é 3:1 essa reação, né? Então, isso quer dizer o quê? Que aqui a gente vai ter um processo que a gente precisa fazer o trabalho cruzado, né? Nesse caso aqui, a gente pode imaginar, estou produzindo a quantidade exata de H+, né? Não está, porque são 6 agora, né? Isso indica o quê? Que a gente também vai ter que balancear aqui. São 2, né? Então, na realidade, não é uma reação 3:1, é uma reação o quê? 3:2, ou seja, cada 3 moléculas de ácido sulfúrico reagem com 2, né? Então, por isso que é muito interessante você ir fazendo essa análise, né? Por quê? Porque esse composto aqui, ele se separa em etapas, né? E aqui, no caso, você tem uma grande quantidade de hidróxido, né? Então, nesse caso, mais ou menos a gente já está conseguindo fazer o balanceamento, né? Já está saindo praticamente o balanceamento aqui, né? Obviamente, a gente sabe que a gente precisa de uma quantidade de 3H+. Então, a gente vai produzir o quê? 3 moléculas de água. Então, se a gente sabe disso, já pode multiplicar aqui por 3, né? Então, a gente vai produzir 3 águas aqui, né? O que a gente pode ver agora, né? A gente pode fazer a análise disso, né? Isso aqui é um balanceamento que a gente está fazendo agora, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos ver se isso daí vai bater, né? Então, tirar esse 3 aqui da frente, né? Vamos tirar o 3 aqui da frente. Então, a gente vai passar pela primeira etapa, né? Vamos lá para a primeira etapa. Primeira etapa. A gente então tem esse processo aqui, né? Deixa eu até colocar aqui na frente porque é bem aqui mesmo, né? Aqui, essa aqui é a primeira etapa, né? Na segunda etapa, o que a gente vai ter? Aqui a gente já reagiu uma vez, né? Vamos colocar aqui, ó. Aqui a gente já reagiu uma vez, já formou uma água, tá? Então já formou uma água. Aqui, já formou uma água, né? Então, na segunda etapa, o que vai acontecer agora? A gente vai ter a formação de mais uma água, né? Então, a gente vai ter agora H+, né? Mais SO... Aqui tem 4. SO4, 2-, né? Mais B3+, mais... agora 2OH-, né? Então, olha que interessante. A gente vai reagir de novo aqui, né? Então, para formar mais uma água. E vai acabar sobrando um OH- no fim, né? Só que a gente precisa, então, fazer a reação por completo, né? Porque a gente precisa consumir todo esse OH-, né? Por isso que, então, a gente sabe que é uma reação onde as quantidades aqui, as proporções delas têm que ser analisadas separadamente, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos 6 hidrogênios, né? Então, 6 hidrogênios aqui. E aqui nós temos mais 6 hidrogênios. Então, no total são quantos? São 12 hidrogênios, né? Então, vamos separar aqui. 12 hidrogênios no total, né? Deixa eu fazer de um jeito aqui que fica melhor. A gente fazer a análise dele, né? Então, total de 12 hidrogênios. Aqui, né? Aqui a quantidade de sulfato que a gente tem, né? São 3 sulfatos. 3SO4. Vamos colocar 2- aqui. Aqui a gente tem quantos boros, né? A gente tem 2 boros, né? Então isso indica o quê? Indica que eu preciso de alguma forma ter uma quantidade de 12 hidrogênios desse lado, preciso ter uma quantidade de 3 sulfatos desse lado e preciso ter uma quantidade de 2 boros desse lado, né? Isso daí demonstra o quê? Demonstra que a gente vai ter que alterar esse valor aqui, ó. Então, não adianta somente a gente ficar fazendo a parte observacional, né? Não é só chute. Isso que eu quero mostrar para vocês, não são chutes. A gente tem que fazer realmente uma análise da quantidade dos átomos que aqui que tem envolvido, né? Então, nesse caso, nós temos aqui a necessidade do quê? Multiplicar por 6, né? Então, observem, lembra que a gente percebeu que sobrou uma água aqui, né? Por que sobrou uma água aqui? Porque a reação não acabou, né? Existe a necessidade de fazer uma outra água, na realidade, né? Sobrou um OH-, né? Por quê? Porque a reação não acabou. Existe OH que precisa ser neutralizado. Por esse fato, então, a gente não vai ter a produção de 3 águas, a gente vai ter a produção de 6 águas, né? Então, esse processo ele vai ocorrer o quê? Ele vai ocorrer mais 3 vezes, né? Por quê? Porque a gente viu que cada um dos processos produzem 2 águas, né? Então, você tem os 2 processos, eles produzem cada vez 2 moléculas de água. Por esse fato, então, que a gente precisa de 3 moléculas de hidróxido de sódio, né?
para conseguir, desculpa, hidroxilado não, ácido sulfúrico, para conseguir produzir essa quantidade específica de água. Então, é interessante você observar isso. Por que é interessante observar? Porque a gente, sempre que fala de uma reação de neutralização, parece que ela é muito simples, né? Você não tem que fazer muita análise nela. Mas quando aparece um composto que ele não é tão trivial, né? Você tem uma grande quantidade de íons nele, como no caso do hidróxido de boro, você tem a necessidade de fazer sim uma análise mais profunda, né? Então eu quis trazer isso para mostrar para vocês. As outras duas, elas saem bem facilmente, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a do hidróxido de magnésio, né? Que sai bem fácil aqui, né? Aqui no caso com o hidróxido sódio também sai bem fácil. Por quê? Porque a quantidade de íons é pequena. Mas quando a gente vai para uma reação que tem uma grande quantidade de íons, né? Ou seja, ele vai formar uma grande quantidade de água, existe uma necessidade de uma análise mais profunda, né? Então, cada vez que a gente faz o processo, né? A gente tem essas duas etapas, né? Então, para cada molécula que a gente gera, saem 2 moléculas de água, né? Para cada molécula de ácido sulfúrico vão sair 2 moléculas de água. Consequentemente, como o boro ele é um íon trivalente, né? Isso quer dizer que ele trabalha com o quê? Ele trabalha com 3 íons de OH-, o que indica que a gente vai ter que fazer um balanceamento. 2 vezes 3 igual a 6, logo 6 moléculas de água, né? Então agora fica mais simples, né? Quando a gente faz essa análise, né? Desse jeito, assim, imaginando desse jeito, fica mais simples. Mas existe a necessidade dessa análise. Então eu queria trazer isso para vocês, porque eu sei que isso aqui cai no vestibular e muita gente erra. Muita gente vai colocar aqui, produzindo 3 moléculas de água, tá? E isso não é correto. São um total de 6 moléculas. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo aqui, eu peço, se for possível, para vocês darem um curtir aqui no vídeo, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que estão prestando vestibular, alguma coisa do tipo assim, que estão estudando química na escola, ou professores que se encontram às vezes meio enrolado, que precisam trabalhar com química, eles não têm formação em química, né? Então isso aqui pode ser interessante, né? Clica lá no sininho para você sempre receber mais informações desses tipos de vídeo, né? Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.